Você está a bordo da nave louca. Eu queria que você fizesse uma síntese do teu início lá no Sesc da Henrique Martins de Manaus com o Márcio Souza, com o famoso Márcio Souza, o teatrólogo que revolucionou o teatro lá no Amazonas, e que você foi uma das atrizes daquela peça do Boto Tucuxi. Também. Uma das peças. Uma das peças. Como é que foi isso? Bom, Como é que você foi para Manaus? gente, tanto tempo atrás. Se deu em 1978. Olha, Sim. muito tempo, né? Uhum. E aí, tudo começou com os meus pais. Por quê com os meus pais? Porque eu sou filha de militar. E aí, nessa história, eu vivi em vários lugares, porque meu pai era transferido daqui e dali. Mas uma coisa muito interessante que ocorreu é que meus pais estavam separados. E aí, de repente, a minha mãe volta para meu pai e meu pai é transferido e a gente tem que ir. Porque se eles estivessem separados, a gente não ia. Olha como é que é a coisa, né? Então, eles voltaram e teve logo depois essa transferência, a gente foi para Manaus. E eu tinha acabado de passar no vestibular para a UF, para letras, né? E aí, o que aconteceu? Pedi a transferência e me matriculei lá na UA, né? a Universidade do Amazonas. E que não tinha vaga e eu tinha que esperar 6 meses para começar a estudar. Então, nesse intervalo, eu comecei, a minha loucura era conhecer a cultura indígena, era fazer vídeos nas comunidades, era fazer entrevistas. Esse era o meu sonho. Eu tinha um sonho mesmo de comunicação, de comunicadora. O meu curso devia ser comunicação e não letras, né? Mas, o que aconteceu? Aí eu fui nas lojas, conhecer a Zona Franca de Manaus, fui conhecer o centro de Manaus e acabei descobrindo o Sesc. Uhum. E aí eu olhei e disse, tem curso de teatro aqui. Então vamos lá ver. Aí cheguei, vi o horário, fui no horário, aí o grupo estava lá, todo reunido, cheguei com um monte de instrumento musical indígena, porque eu tinha acabado de comprar, né? A minha paixão também era da Índia, né? Aí comprei um monte de incenso, colares da Índia e tal. Cheguei lá cheio de parafernália, um monte de coisa. E todo mundo me olhou assim. E o Márcio, nossa, quem é? Eu me apresentei. E rapidamente o Márcio falou, você teve sorte, porque a gente está começando uma produção agora, está começando... Era Tem Piranha no Pirarucu, ou Zona Franca, Meu Amor. Isso, é uma peça famosa do nosso Muito lindo. E aí, esse período foi muito bom. Fiquei mais ou menos 6 anos em Manaus. E foi muito lindo. Você interpretou uma amante do Tucuxi? Isso numa outra peça. Numa outra montagem. Com Márcio Souza. Com Márcio Souza, que seria... o título a Irresistível Ascensão do Boto Tucuxi. Né? A Irresistível Ascensão. A Irresistível Ascensão do Boto Tucuxi. E acho que tem um outro nome também, mas agora eu não estou lembrando. Mas foi muito bom também. Eu fiz a Maria Pequenina, cantava 9 canções, tinha 10, é um musical. Tinha 10 figurinos, trocava, saía, entrava. Agora, uma coisa que me surpreendeu, porque eu nunca tinha até então cantado, né? E aí, uma coisa que me surpreendeu foi isso. Eu tinha que cantar aquelas músicas todas, a gente gravou em estúdio e tudo mais, né? Mas cantar a música toda em playback, mas a voz era ao vivo, não tinha microfone, palhinha não. Era blá, 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 vozeirão aí. E o que me impressionou era a plateia que cantava junto comigo. E tinha aquele público certo que ia todos os dias ver o espetáculo. Era uma coisa maravilhosa. E a gente tinha patrocinadores, né? E era muito legal. E a gente também fazia laboratórios. Todos os espetáculos do TESC, Teatro Experimental do SESC, tinha, antes da sua montagem, um processo criativo que era um laboratório, que eu ficava alucinada. Então a gente tinha aula de expressão corporal, a gente tinha aula de dicção, a gente fazia pesquisa de canto. Isso que te ajudou a começar a escrever e se interessar
pelo folclore indígena e pelas aquelas lendas lá do Amazonas? É, de nem folclore, cultura indígena. Sim, claro, sim, isso veio depois, porque nesse período eu me aproximei muito da educação, porque eu fui estudar letras e aí na faculdade de letras tinha muitos cursos voltados à educação, assim, para educação infantil, né? Então tinha literatura, jogos, essas coisas assim, então eu fazia todos. Né? E no final até abri uma escola de arte, né, no fundo do meu quintal, que se chamava Escolinha de Arte Fundo de Quintal, no Parque 10. Você conhece muito bem, você é de lá, né? E Manaus, assim, o que me marcou muito foram essas coisas. E a cultura amazonense eu amo, né? Minha filha nasceu lá. Eu tenho uma verdadeira admiração por aquele lugar, assim, muito quente. Quando você voltou de Manaus para o Rio, você estava ainda estudando o curso de... não tinha concluído letras. Não, eu nunca concluí letras. Eu voltei para o Rio. Já tinha filha? Já tinha minha filha já tinha 2 anos, 1 ano e pouco, 2 anos e pouco, alguma coisa assim. E fui morar na Tijuca e fiz uma provinha, porque aí tinha que fazer, para voltar, tinha que fazer uma prova interna. Aí eu fiz para o UFRJ. Aí passei, né? E aí nada, eu frequentava letras, era lá na Avenida Chile. Depois foi transferida lá para o Fundão, e aí ficava muito difícil com criança pequena e tudo mais, aí eu tranquei. Mas aí era difícil porque eu não estava afim mesmo, eu já tinha feito todas as matérias, todas as disciplinas que me interessavam, né? Então, assim, não tenho mais nada para fazer, eu vou estudar grego, não, eu vou estudar, não, chega. Aí pronto, tranquei, e aí comecei a voltar os meus trabalhos, a minha atenção para a dança, para a performance, o teatro. Foi ali que eu comecei a estudar na Angel Viana. Você já estava escrevendo seus textos sobre literatura infantil, juvenil? Olha, ainda, deixa eu ver, acho que não, eu escrevia quando era adolescente, poesias assim, mas eu comecei a escrever mesmo a partir daí, quando eu morava na Tijuca. Porque quando eu morava na Tijuca, eu morava na General Roca, e no final da General Roca, eu morava quase no início. No final, tem ainda, né, a favela do Salgueiro. E teve um momento, cara, que me chamou a atenção, que foi um carnaval aí, que agora não lembro, só se eu ver a data que eu escrevi o poema, que tem a data agora não sei dizer, mas acordei de madrugada com essas baianas que desciam a ladeira cantando. Mas, nossa, é um canto tão arrepiador, você pode dizer assim, não sei, de arrepiar, que eu acordei toda. Meu Deus, o que é isso? E aí, olha na janela, aquela gente passando, coisa linda, lindo. E um outro momento também muito importante foi quando São Cosme e Damião. Quando eu estava levando a minha filha, saindo com a minha filha, né? Eu lembro muito bem disso. E aí, ao sair do meu portão, vejo um monte de criança descendo, passando pela rua, mães com sacolas cheias de doce, né? Porque tinham pego, né? Por ali, pela vizinhança, as crianças, tudo de roupa aberta ou rasgada. E aí eu escrevi Amarelinhos, que é sobre. Me inspirou essas crianças, né? Amarelinho é uma cor bem significativa, porque amarelo vem de falta de sangue, né? De você estar com anemia. Uhum. Aí você olha aqui, tá tudo branco, tá tudo amarelo, os dentes ficam amarelos, tá tudo amarelo, porque é uma cor. É a cor do ouro também, mas também é a cor da pobreza, né? Aí, não, Maria Carolina de Jesus, que ela fala, né, da cor amarela nos textos dela, que amarela é a cor da pobreza, isso é ela que fala, não sou eu. Mas meu poema se chama Amarelinhos, não conhecia ainda
Maria Carolina de Jesus. E aí fiz esse poema que depois veio Jogando com Samba, que é um livro, a literatura para a infância, que foi publicado é bilíngue, né? Foi publicado em italiano e português, numa editora italiana. Foi nesse período que você começou que eu comecei a descobrir a tua afrodescendência? Também. Porque você voltou para o Rio e aí você foi morar na Tijuca, daí você decidiu que ia se envolver com a dança, foi fazer Angel, e nesse período, no teu retorno aqui, no teu convívio aqui, você foi descobrindo outras coisas. A dança, por exemplo, foi uma outra coisa, porque eu fazia teatro lá. E aí aqui eu comecei quando eu entrei na Angel Viana, porque a Angel Viana dança muito, né? Aí que eu comecei a descobrir o corpo, né? Mais o corpo, porque no teatro eu comecei a descobrir o corpo, a gente descobre o corpo no teatro também, mas quando você faz esse tipo de dança que é a Angel, que não é uma dança normal, né? Porque é uma dança voltada para conhecimento de si mesmo, né? De estar bem consigo mesmo. E também o relacionamento com o outro. Isso aí mudou muito as minhas coisas, né? Inclusive eu tinha muitas coisas dentro de mim mal resolvidas que eu não entendia por que eu sentia aquele aperto no coração, aquela tristeza, né? E com essas coisas eu fui descobrindo sozinha mesmo, né? Você vai se conhecendo melhor. E é nesse período que você escreve o Jogando com... Nesse período que eu começo a escrever tudo. Que você tem essa ideia de escrever para criança, contando a questão do samba. Mas antes disso... Jogando com samba, no caso do italiano, seria brincando, né? O verbo giocare, né? Nesse sentido de jogar. Ali, quando eu comecei a fazer Angel, eu comecei a escrever solos. Porque eu fiz bastante solos, e para fazer os solos performáticos, né? De performance, né? Eu escrevia. Então, o meu primeiro foi Tribo Urbana. Tribo Urbana inspirado na Medea, mas naquela Medea que Chico Buarque já fez, né? Inspirado naquela Medea, quer dizer, bem urbana. Né? Então, eu fiz a Tribo Urbana inspirado na Gota d'Água, né? De Chico. Nesse momento, eu conheci o NEC, Núcleo Instrumental de Cultura. Que eu ia lá para poder ensaiar, para poder montar esse solos. Na rua do Catete. Rua do Catete. E aí foi ali que eu comecei para poder montar esses solos, né? Eu pegava o metrô, ia lá, era bem simples, eu morava na Tijuca. E aí foi aí que eu comecei a ter o contato com escrever, assim, porque quando eu morava na Tijuca, eu escrevi poemas, né? Aí depois, ainda na Tijuca, eu comecei a escrever esses solos, que também era uma estrutura de teatro, mas... De esquete, né? De esquete, assim, quadros, aí dizia o que ia acontecer, aquela coisa mais... Então você não começou a escrever por uma necessidade de organizar as suas ideias em relação ao trabalho performático que você fazia. E aí acabou virando um processo criativo também. Você descobriu isso como um caminho para escrever? Ou simplesmente você falou assim, agora eu resolvi fazer literatura? Não, eu não resolvi nada. As coisas vão acontecendo. Foram acontecendo. Eu tô te perguntando porque geralmente as pessoas perguntam, como é que é o teu processo criativo? O meu processo foi assim, foi fazer, porque sempre vem da prática. É engraçado isso, porque muita gente começa a teoria, né, fazendo teoria, escrevendo e tal, depois que leva para a prática. O meu processo foi a prática e depois, então, levar para a teoria. Mas o teu trabalho é muito sonoro, né? Muito sonoro, porque vem da dança, vem do ritmo, eu adoro música. E vem também da tua tradição mesmo. Não tenho família musical. A minha família toda vem da igreja evangélica. Eu sou neta de pastores. Você teve uma atuação até na televisão, né? Você, como atriz, né? Fiz a primeira Sim a Moça, gente. Com Lucélia Santos, Marcos Paulo. O meu sogro era o Grande Otelo.
Gente! E eu fiz a Nena do Quilombo. A minha família toda era em Liberdade, então só que não foi muito adiante. O diretor dizia que ia muito adiante e tal, mas de repente o Quilombo pegou fogo e aquela história acabou. Tudo bem. Mas eu fiz outras coisas em novela, pequenas coisas, pequenos papéis e tudo mais, publicidade, qualquer coisa. E depois, isso quando eu voltei de Manaus. E aí, e é isso. Aí depois, quer dizer, aí você vê que vários performances vêm inspirados de situações cotidianas, né? E que, em geral, muitas das vezes, essas situações cotidianas me levaram a escrever um poema, um conto, e que dali surgiram coisas com o corpo, né? De repente eu levava com o corpo sem texto, botava muito pouco texto, tá? Era mais corpo, explorando essa coisa. E o ritmo. Mais dança, né? Já era dança. Eu não sei se eu vou chamar assim de dança, mas é uma performance com movimentos, né? Era dança, mas não essa dança contemporânea, não essa dança... Era uma dança performatizada, né? Performance. E isso que te levou para a Itália? Foi isso que me levou para a Itália. Como foi? Tem um ditado assim, quem tem boca vai a Roma. Eu praticamente fui convidada pelo Centro Cultural da Embaixada da Itália, né? Para um evento, porque eles sabiam que eu tinha esse trabalho de arte e tudo mais, né? E aí fui convidada para fazer parte desse evento e aí conheci muita gente lá, de várias universidades, que eles estavam aqui num congresso sobre favela, uma coisa assim, e como eu fazia esse espetáculo tribo urbana, que era baseado também no texto que eu já te falei, de Gota d'Água, sobre a favela, essa coisa toda da bala, também bala perdida, gente morrendo, essas coisas todas, né? E aí eles me convidaram para fazer parte e depois me convidaram para Roma, como diretor do Teatro Ateneu, diretor do Teatro Ateneu da Universidade La Sapienza de Roma. Ele pediu para ver o espetáculo, depois pediu para se podia registrar, porque ele tinha um projeto de teatro no vídeo. Aliás, o vídeo no teatro. Então ele foi, como ele fazia parte do audiovisual lá do Teatro Ateneu, e aí ele levou o vídeo e fez a filmagem da minha performance. E dessa filmagem, ele me convidou para fazer a montagem lá. Chegando lá, eu comecei a trabalhar na embaixada. Já também tentei fazer letras lá na Federal de La Sapienza, lá em Roma, mas não consegui. Quando saiu o curso de artes cênicas, é que eu falei assim, opa! Aí transferi para arte cênica, aí consegui concluir. Olha como é que é a coisa. O curso universitário, né? Como era uma faculdade nova, então tudo era muito novo. E eu gostei muito de ter estudado lá, porque eu aprendi muito. E essa coisa do contemporâneo também, do teatro contemporâneo, eles são abertos às outras culturas e tudo mais. E daí, trabalhando na embaixada do Brasil no setor cultural, eu descobri, quer dizer, me descobriram, né? Porque de repente chega lá uma professora pedindo um profissional, né, das artes para desenvolver um trabalho na escola dela, porque ela queria levar a cultura brasileira para as crianças, porque tinha um projeto de educação intercultural. E aí me mandaram, né? Foi a embaixada que me mandou, né? O setor cultural, a diretora lá, me indicou, vai lá ver o que você pode fazer. Então eu fui lá, conversei com a professora, conversei com a direção, com os professores, o que eles queriam fazer, e daí começou a projeção, né? Você projetar, fazer projetos, né? Projetar para a educação, para um percurso, né? Voltado à humanidade, mas um percurso artístico-cultural, né? E que você vai levar a cultura brasileira, né? Porque lá, até então, o que eles conheciam de cultura brasileira? Samba, mulata, Pelé, futebol.
entendeu? Então, quer dizer, Café. é mais ou menos isso. Mas, assim, voltando lá à escola. Então, a escola, tudo começou, né? A minha ida a esse trabalho nas escolas italianas começou por ali, através da embaixada. Mas, visitar, não foi eles que me indicaram, foi a pessoa que foi lá me chamar, tá? Mas depois ele foi, bom, aqui a gente só tem capoeira, tem a Deise, mas como eu já dava aula já na Universidade Popular, já dava aula lá há muito tempo, tinha todo um percurso diferente, já tinha projetos com a própria embaixada, desenvolver né, em locais e tudo mais, não formal, na educação não formal. E aí, por isso que eles me indicaram. Então, aí começou a minha escrita mesmo, escrevendo, projetando percursos didáticos, né, para serem desenvolvidos com as crianças, e eu trabalhava com criança desde 4 anos, de 4 anos em diante. Aí depois tem o ensino fundamental, tem o pré, né, o ensino fundamental, o ensino médio e a universidade. Eu trabalhei com todas as idades. Até a universidade eu trabalhei com a universidade da terceira idade. Foi nesse período que você foi chamada para trabalhar lá no psiquiatria lá da Gávea? Então, foi nesse período que eu já estava dando aula na embaixada, e eu conheci o Mário Reale, que é um psiquiatra. Eu não sei mais dele, mas eu gostaria muito de saber como é que ele está. Eu conheci o Mário Reale aqui, nesse congresso, né, que eu te falei, do Centro Cultural do Consulado Italiano. Do Consulado Italiano, Centro Cultural da Itália, né, da Embaixada da Itália aqui no Rio. E aí lá ele me convidou para fazer essa intervenção. Só que, quando eu estava aqui, esse projeto Tribo Urbana, que esse diretor da La Sapienza gostou muito, participou porque naquela época, fala-se de Lei Rouanet, não tinha esse nome, mas a gente tinha um outro nome, que eu não lembro, que eu tenho que pesquisar, que a gente também era o mesmo processo, a gente entrava, eu entrei com um projeto no Banco do Brasil, o Banco do Brasil apoiou e tal, para sair o dinheiro. Só que veio o Collor de Mello e bloqueou tudo. O incentivo à cultura não podia mais existir, lembra disso? 1900. Foi aí a minha opção de aceitar o convite deles lá, entendeu? De sair do Brasil. Está mais ou menos agora, né? Parece que a coisa está voltando. Parece que está, mas até as coisas que aconteceram, já me repararam? O que aconteceu com você antes, daquela época? Parece que está mais ou menos assim acontecendo. Vou voltar para a Itália agora. Não, voltar para a Itália eu não quero, sabe por quê? Porque eu quero ficar aqui. Eu acredito que alguma coisa vai acontecer e a gente tem que estar aqui para contribuir. E aí é o seguinte, aí o Marco Reale, que é esse psiquiatra, me convidou para ir lá. E aí eu fui lá, e aí que ele me falou, que eu não sabia ainda nada dessa história. Aí eu fui conhecer a lei, né, de Franco Basaglia, aí eu fui conhecer a história da luta manicomial, né? Aí ele me explicou tudo, me mostrou o hospital, aí falou essa história toda, né? Que o hospital agora era aberto às artes. E aí tinha ateliê de tudo, ateliê de madeira, de fazer coisa, artesanato, cinto, um monte de coisa, um monte de gente lá trabalhando, artesão, artistas, teatro, tudo mais. E aí eu fui convidada para desenvolver lá. Aí eu levei a dança consciente, né, que é a dança orgânica, que na época é dança terapia, desenvolver isso aí com eles, que tem como os menos graves, né. É interessante que nessa época eu fiquei lá uns 3 meses, assim, mas também trabalhava com os médicos, com os psicólogos, com as pessoas normais, com os enfermeiros, também as pessoas da comunidade. Da comunidade também era aberto também. O curso era aberto para eles também, entendeu? E aí, numa dessas, num desses dias... Você já fazia dança orgânica? Porque a dança orgânica já vem de muito tempo. Ela só muda de nome, mas o que é orgânico? Qual é o conceito disso?
Então essa organicidade vem desses princípios naturais que a gente já perdeu com a natureza, né? Quer dizer, já perdeu diante da relação com esse sistema nosso, que faz com que a gente dê um distanciamento para a coisa que é natural, que é aquela coisa que é orgânica, que faz bem pra gente. Tudo que faz bem pra gente, em geral, a gente não está de acordo, né? Porque a gente come mal. A gente não, tô falando da gente, mas eu estou muito atenta nessa coisa, na alimentação, né? Essa industrialização e essa urbanicidade levou a esse caos, né? Que não é nada bom ou bem, não faz bem pra gente, isso, né? Que está levando a humanidade à falência, né? A falência, a suicídios, né? O caso de suicídios aumentou muito. Como é que é aquela coisa de se cortar? Não, essa coisa... Mutilação. Mutilação. As doenças mesmo. As doenças em todo também, por exemplo... O câncer também, o que você come, já foi comprovado algumas vezes, do que você respira também. Então, quer dizer, tanta coisa. Assim, esse fio condutor que é o corpo, né? O corpo consciente, que a Angela diz, né? O corpo tem que ser consciente para poder viver bem e estar em relação com os outros, né? E essa consciência você pega através dessas atividades, né? De ações físicas, que você vai trabalhar a sua respiração, vai trabalhar você mesmo com você e em contato com os outros. Mas vai além, porque também ela continua sendo trabalhada quando você está no dia a dia, no teu dia a dia. Em relação no ônibus, na rua, você vai continuar essa pesquisa, porque é uma pesquisa de vida, né? Não é que você, a dança orgânica ou a dança, né, consciente, está aqui e a tua vida está lá. Não, ela está junto. A arte, né, é vida, a arte tem que estar na vida, porque senão você não consegue. E uma coisa bem, bem legal é a coisa das imagens, né? Aí eu te perguntei na tua apresentação que você fez um trabalho de pesquisa na biblioteca da Nise da Silveira, lá no Instituto Municipal. E aí, isso também foi feito antes de você ir para a Itália, ou você... Não, isso foi feito agora. Recente. Quando eu voltei. O que te motivou? É esse discurso sobre a constante autoconhecimento? Não, isso já vem já dando pesquisa, né, de corpo, já bem antes, né? E por que numa instituição como essa, psiquiátrica? Porque eu Por causa do seu vínculo lá? Eu tinha contato lá com a psiquiatria lá, e aí eu fiz contato aqui, já que eu tô pertinho, eu falei assim, gente, tem aqui, vou pertinho. Aí eu fui e gostei muito, porque eu tava pensando em montar um espetáculo, uma peça, alguma coisa, e queria conhecer algumas coisas que eles escreveram e que eles pintaram, né? Isso tudo aqui é eu que pintei, ó. Um trabalho meu. Aí, quer dizer, como eles têm um acervo muito grande de artes plásticas e tudo mais, então fui fazer essa pesquisa e saber e querer conhecer o autor das pinturas, as histórias, que é muito legal. E aí eu comecei a anotar e tudo mais, só que isso aí eu deixei pra lá, porque muita coisa aconteceu, é muita coisa, né? Mas é uma coisa bem legal isso, tem muitas histórias ali bem interessantes. O teu livro você que ilustrou, né? Jogando com Samba. Jogando com Samba você ilustrou, né? Foi minhas primeiras ilustrações, eu comecei aí a fazer as coisas. Mostra. Foi a primeira primeiro trabalho que eu fiz. Então, você fez lá... Peraí, Não, esse aqui foi publicado em 2003, mas ele foi inspirado nesse poema, né, Amarelinhos, que dá a introdução do livro e depois tem a história. Porque ele foi inspirado no Amarelinhos, nesse poema que eu fiz lá na Tijuca. Sim. Né, para as crianças do Salgueiro. Aí depois só tinha o poema. Aí depois então que foi desenvolvido, que eu desenvolvi a história. E essa história foi desenvolvida
Na prática, depois que eu botei pro livro, então, é isso que eu estou te falando. No laboratório com as crianças, eu comecei a contar o poema, e depois do poema eu comecei a contar a história desse pintinho, e comecei a imitar, e aí rolou, depois é que eu escrevi. As crianças ficaram fascinadas, ficaram assim, muito curiosas para saber mais, e cada dia eu levava mais coisas. E aí fui fazendo um percurso prático com atividades lúdicas voltadas ao ritmo, vocal e corporal. Né? Então aí também criei vários jogos, né, com essa história. E as crianças gostavam, então aí eu criava e depois anotava. Entendeu? Aí, tá vendo? A prática vinha antes. Aí eu anotava e depois, agora eu quero publicar essa parte prática desses jogos, né, com essas crianças, né. E quem publicou? É a Sinos, a editora Sinos. Lá da Itália? É, italiana, romana. Quem patrocinou? Eles. Então, interessante, né? Essa coisa da valorização da cultura, né? Lá na Europa, né? Com relação ao que é o Brasil, né? Lá, olha, eu costumo dizer assim, eu fiquei lá quase 17 anos, eu não fiquei sem trabalhar nem um dia. Nunca bati na porta de ninguém pedindo trabalho. Não mandei currículo para ninguém. O único trabalho que eu mandei currículo foi na Embaixada do Brasil, quando eu cheguei lá com o meu currículo, com tudo, que a diretora, que é maravilhosa, olhou, ela ficou assim, nossa, olhou para mim, porque era um currículo bem grande, né, que as pessoas não imaginam que você faça tanta coisa, principalmente sendo negros, né, sendo negro e tudo mais. E aí dali é que surgiram as coisas, eu tive a intuição de assim, pô, eu vou começar por onde? Vou começar por aqui, claro. Fui convidada para a Sapiência de Roma para fazer a montagem do vídeo, mas isso, dei uma bolsa de estudos e tudo mais para fazer essa pesquisa, fiz a pesquisa e tudo isso também já me incentivou a escrever e tudo mais. Mas o contato com as escolas surgiu dali mesmo, da embaixada, que foi né, a professora chegou lá e depois também que a embaixada saía em todos os jornais, o curso com meu nome, também tinha cartazes meu em todos os centros históricos de Roma, Praça Navona, Piazza Venezia, tudo quanto era bares, restaurantes, tinha minha foto. Quer ver? Agora eu posso até mostrar aqui depois, acho que deve estar ali. Uma foto falando sobre o curso, que eu fiquei lá 3 anos na embaixada, e depois é que eu fiquei com muita coisa nas escolas, e aí preferi ficar nas escolas e deixar a embaixada porque dava muita coisa. Depois eu fui trabalhar na Universidade Popular, aí pronto. Foi editado em italiano, né? É italiano e português, bilíngue. Esse aqui? Esse aqui é bilíngue, ó. Bilíngue, tem aqui e tem aqui. Tem aqui e tem aqui. Quando me chamaram para fazer esse trabalho nessa escola, me chamaram para levar a cultura indígena. Né? Então eu escrevi no meio da floresta o que havia. E fiz um percurso todo para poder desenvolver esse trabalho. Mas nesse período eu ainda pensava no espetáculo. Mas mesmo assim, eu fiz um laboratório com eles, mostrando a cultura indígena, até montar o espetáculo, né? Mas foi com essas turmas, foram várias turmas, era um complexo bem grande e, nossa, me pagaram muito bem, foi muito bom, fiquei todo feliz. E aí eu levei a cultura indígena no meio da floresta que havia, que foi baseado em cima do mito de Jurupari, uma tribo do Alto Rio Negro, onde o Jurupari foi mandado pelo sol na terra para se casar. O Jurupari chegando, virou um legislador, mudou as leis e tirou o matriarcado e botou o patriarcado. E aí, em cima disso, dessa mudança, ele disse,
está proibido às mulheres tocarem as flautas mágicas. Essas flautas são proibidas para as mulheres. Em cima disso, eu criei esse texto. Não entro na questão, é muito natureza, é muito, tá? E foram as mulheres, no texto, as mulheres curiosas vão lá na casa da flauta proibida e tocam e cantam as flautas, e o Jobraí descobre e manda uma maldição queimando o sol, fazendo com que o sol queime tudo e acabe com os rios, com os lagos, com tudo na floresta. Queima tudo. E aí o pajé, o Tuxauer vai ao pajé, desesperado, dizendo, vamos fazer alguma coisa. Aí ele diz, mas eu não sei, porque os homens criaram leis que as mulheres não podem participar. E agora todo mundo vai ter que estar em comunhão com a terra, com o sol, com a lua, pedindo aos céus que cai chuva para poder voltar ao normal. Tem que fazer as pazes e tudo mais. E aí acontece tudo isso, mas tudo em ritmo de poesia. Então é isso, aí criei esse texto e funcionou, e a gente discutiu muito sobre a questão da mulher, do homem, do matriarcado, mesmo sendo com crianças menores, de 11, 12 anos, mas aí se diz não só a cultura em si, mas também o que tinha por trás das imagens, essas coisas todas. E isso daqui é para criança pequena, criança de 4 a 8 anos, esse livrinho aí. Aí de 4 tem que adaptar, criança de 7 que está começando a escrever. Aí ele se adapta a essas crianças com uma linguagem mais voltada para elas e estimulando a escrita, a composição das frases rítmicas, né? Porque elas compondo as frases rítmicas, elas ficam... Porque tudo é muito sonoro, né? Então você vai brincando com os ritmos. Agora aqui no Brasil tem essa moda aí, né, de brincar, né? Tem muitas musiquinhas que fazem muito de frases rítmicas, mas eu procuro sair desse comum, né, e criar mesmo algumas coisas que não é muito... não é uma coisa que você vai criando, você cria, né? O estímulo é esse para as crianças, elas têm que tirar delas mesmo, não pegar uma música que já está pronta e fazer, entendeu? Então aqui, por exemplo, tem assim, aqui diz assim esse livrinho, Jogando com Samba. Aí começa com esse poeminha que eu falei antes, né, que foi inspirado nas Crianças do Salgueiro, lá na Tijuca. Lá em cima daquele morro tem uma casinha amarela, com portas amarelas, janelas amarelas, telhados amarelos, com crianças amarelas, com dentes amarelos. Ai, tudo tão amarelinho, da cor da gema do ovo. Da gema do ovo nasceu um pintinho. Um pintinho tão amarelinho. Geme, gema pálida. A cor do samba, tu sabes muito bem qual é. Então, aí, essa é a introdução introdução do texto. Então é esse pintinho. Aí a gente vai brincar com as frases rítmicas, porque esse livrinho aqui tem um percurso todo baseado nas frases rítmicas para estimular as crianças ao contato com as vogais, com as frases, com as palavras, né? E o próprio corpo, né? Empoderando esses ritmos no corpo e expressar esse tempo rítmico, né? No corpo. Aí, como eu introduzi isso? Então, olha aqui uma coisa legal. Tem a escadinha, essa escadinha é daquela casa, né? A casinha amarela, que tá bem aqui. A casinha amarela aqui, a escadinha, né? Aí, então, vamos voltar aqui, porque eu gosto dessa aqui, que parece de barro, né? E aí vem, vamos imaginar esse ovo rolando aqui pelos esses degraus? Vamos lá. Dois, para.
Uma frase. Outra frase. Tasquitum, pum, pá, tum, pá. Tá. Frase curta, mais longa. Tasquitum, pum, pá, tasquitum, pum, pá, tum, tá, tum, pá, tá, tá. Você vai criando várias coisas. Ou então, cá, tum, pá, tum, pá, tum, Se ele quiser brincar, tá com tanta, pá, pá. Tá com tanta, pá, pá, tum, pá, tá. Não sei, pode se criar tantas coisas, né? O pá, o tá, o cá. E daí as crianças vão brincando. Tá com pá, tá, pum, 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 sei lá. Entendeu? Isso aí é para estimular, para brincar. Então vai acrescenta também os instrumentos de percussão. Então é isso. A história vai desenvolvendo por aí. Desse pintinho que vai contaminando toda a cidade e tudo mais, né? Aquele aqui. Aí depois a mãe dele aqui, Mama Chica, né? E aí ele ó, aí ele contamina todas as cidades, todas as pessoas da comunidade, e vai. Teve uma criança que gostava muito dessa imagem e chorou muito porque queria de qualquer jeito essa imagem, não sei o que ela viu. Mas ela viu muitas coisas. Eu perguntei a ela, por que você quer essa imagem? Porque eu adoro essa imagem. Porque tem um gatinho no telhado. Alguém tá vendo o gatinho no telhado aqui? Mas tem, tá bem aqui. Ele... Então é isso. Então tem muitas coisas. Muito detalhe, né? Muito detalhe. E aí os instrumentos também, eles gostam muito desses instrumentos, eles conhecem os instrumentos. Aí tem a possibilidade de tocar os instrumentos, né? Aí tem assim, e gemiam tambores e tamborins, cantavam todos juntos felizes com um pintinho brasileirinho. O tambor gemia, bum, 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 tam, 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 mas era a cuíca que dirigia. E daí vai, o agogô esquindododô, chegando forte e bem pertinho do ouvido do doutor Arthur. E daí vai, brincando e jogando, tá? Então... Em italiano? Aí em italiano. Maravilhoso, maravilhoso. Aí em italiano. Lá em alto, nella collina, c'era uma casina gialla, con le porte gialle, le finestre gialle, il tetto giallo, con bambini bianchi, neri, marroni e gialli, con denti bianchi gialli, tutto così, giallino, dal colore del tuorlo dell'uovo. Dal tuorlo dell'uovo è nato un pulcino così giallino. Gemi, gema pallida. E o colore del samba sai molto bene qual è. É così. E é verde e é rosa, rosa e bianco, bianco e nero, 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 muito nero. É o samba brasileiro. Uhul. Você está a bordo da nave louca.